E aí galera, beleza? Aqui é o El do canal Dados BR. Hoje a gente vai destrinchar as profissões de dados e do engenheiro de dados para você poder escolher e se especializar na linha que mais tem a ver com você. Hoje a gente vai falar de todas as profissões de dados. Fica aí, acompanha o vídeo, comenta, compartilha, porque esse vídeo ficou fenomenal, é detalhado. Fica aí. Então vamos lá galera, vamos começar. O primeiro de tudo, a gente vai responder a pergunta: quem que é um engenheiro de dados na fila do pão? Vamos lá, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele está tentando solucionar nas empresas, como que ele ganha dinheiro. Agora a gente vai falar disso. O que o engenheiro de dados faz? E a gente vai falar das outras profissões também. Primeira coisa que o engenheiro de dados faz: o cara de machine learning, o cara de analytics, o cara de BI, o cara de infraestrutura de dados, ele trabalha em projetos de dados. E projetos de dados são complexos porque envolvem diferentes áreas de conhecimento. Então, nessa imagem que está aí, você tem mais ou menos o que é um projeto de dados. Então, você tem a infraestrutura que uma galera cuida, você tem a infraestrutura de dados, você tem os caras de BI Analytics, você tem Machine Learning e você tem um produto do dado, né? E esse produto do dado, o que pode ser? Cara, pode ser um dashboard, pode ser um Machine Learning que vai classificar fraudes, por exemplo, pode ser qualquer coisa que agregue valor ao negócio. Então, um produto de dados, né? Uma solução em dados, ela tem aí várias camadas que ela passa, às vezes, ela pode passar por todas ou uma delas e desenvolver um produto. Então tem uma gama de galera que trabalha, não é só o cientista de dados em projeto de dados. Então quando a gente olha um projeto de dados, a gente tem dados real time, são dados em tempo real, aconteceu esse evento tá chegando. Eu tenho dados de diferentes fontes, então eu tenho que construir um centralizador de dados que chama meu data lake, ou meu data warehouse, tenho que construir esse centralizador de dados. E com isso eu tenho que construir extrações, que é o famoso ETL, né? Então, eu tanto extraio como também transformo e armazeno essas informações. A partir dessas informações, eu vou gerar conhecimento. Eu vou tratar esse dado. Então, tem uma galera que trata esse dado e tem uma galera que gera conhecimento com dados, né? E aí a gente tem a parte toda de disponibilizar esse produto de dados para o usuário. Então, eu tenho toda aquela camada de DevOps, por exemplo. Eu tenho todos os serviços de versionamento de código que eu tenho que implementar, que vai às boas práticas de engenharia de software. Então, um projeto de dados, ele é muito mais complexo que simplesmente eu vou mexer com um dado, eu vou fazer um machine learning. Tem toda uma camada que deve permear por todas as etapas para assim gerar um valor de negócio e as empresas ganharem mais dinheiro, solucionar um problema. Os produtos de dados trazem conhecimento para a empresa para ela tomar ações que favoreçam o seu mercado e dê competitividade nas empresas e assim maximizar os lucros. Esse é o objetivo de um projeto de dados: é visibilizar, é dar conhecimento, é dar transparência para os negócios, tá beleza? Então o projeto de dados é complexo, ele envolve diferentes áreas. Então quando eu falei para você, será que existe esse cara que é o unicórnio, né? O unicórnio que vai saber tudo. O cara vai saber de infraestrutura, vai saber de infraestrutura de dados, vai saber de BI Analytics, vai saber Machine Learning e vai conhecer o negócio tão bem para desenvolver esse produto de dados. O cara vai ter que saber de gestão, estatística, área de negócio, visualização, DevOps, segurança, desenvolvimento, né? Programação, práticas de engenharia de software, arquitetura e integração. Existe um cara que vai saber tudo isso para desenvolver um projeto desse tamanho, né? Uma complexidade gigantesca? Não, é muito difícil. Ninguém no planeta Terra vai saber tudo. Então, o que acontece? Começa a acontecer as especializações, né? Em diferentes segmentos. E é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Vou fazer uma analogia aqui que eu gosto bastante. Eu gosto muito de assistir o canal do Pirura, pra quem não sabe. Fala bastante de dinossauros, né? Então, as aves não deixam de ser um dinossauro, acredite se quiser. E apesar das grandes dificuldades que enfrentaram, por exemplo, meteoros, extinções em massas e tudo mais, chegaram até uma linha que é os pássaros. Então, todos os dinossauros, que vão fazer uma analogia às pessoas, especializaram para viver em determinada época, né? Fazendo com que o ecossistema seja favorável para o trabalho, ou seja, a alimentação e sobrevivência deles. E engenharia de dados e dados em geral, está acontecendo exatamente esse movimento de ação constante, porque é uma relativamente nova e cada dia a gente esbarra por diversos problemas, diversas complexidades e faz necessário uma especialização, gerando as gamas, espécies, né, de caras ou pessoas especializadas em dados.
Beleza? Então, essa é a analogia que eu queria fazer com vocês. Então, se a gente pegar aqui a gama evolutiva dos profissionais de dados, tudo começou lá em, sei lá, nos anos 80, eu acredito, com um cara lá que cuidava de banco de dados, DBA e BI. Então, o que a gente tinha ali? A gente tinha data warehouses, né? Que era um banco de dados grandes, que centralizavam um grande volume de informações, mas eram extremamente caros e também, tipo, não era heterogêneo os dados. Eu tinha só dados estruturados. Agora, um data lake, eu tenho dados que podem ser desde uma imagem, uma música, um JSON, dados não estruturados, né? Então, temos essa evolução. Então, tudo começou ali. E aí, com o andar do tempo, com a evolução das tecnologias de dados, veio o Hadoop, veio Cloud, veio Databricks, veio Spark, veio o Hadoop em si mesmo, né, que foi o pontapé inicial, veio um sistema distribuído de arquivos HDFS, e aí veio várias tecnologias e começamos a criar as primeiras profissões em dados. Então aí a gente tem um engenheiro de dados, a gente tem um cientista de dados, a gente tem um analista de dados, a gente tem um DataOps, a gente tem um engenheiro de machine learning, a gente tem um engenheiro de infraestrutura de dados. Então, a gente precisou especializar porque um grande projeto de dados, ele se torna realmente muito complexo, beleza? Então, vamos lá. O que o engenheiro de dados tem que saber? O que o engenheiro de dados cuida ali? Então, o engenheiro de dados, ele vai cuidar toda daquela parte de trazer o dado de diferentes origens, tratar esse dado, disponibilizar esse dado para as pessoas utilizarem. E utilizarem pode ser um cientista, pode ser um analista, pode ser um cliente final, pode ser um dashboard, uma API, ou o que seja. Então ele tem que saber programar bem, então ele tem que saber umas práticas de engenharia de software, ele tem que programar, tem que saber ETL, tem que saber as integrações de como os sistemas se integram, como as tecnologias se integram, ele tem que conhecer um pouco de negócio, porque ele tem que atuar nessa linha e ele tem que fazer essas entregas. Então ele tem que saber um pouco de DevOps, ele tem que saber um pouco de sistema de versionamento, como um Git, por exemplo. Então é um profissional que tem mais uma área voltada para esquerda aí, né? Ele tem que saber, ele é mais um programador do que propriamente um cara de estatística e de machine learning, tá vendo? Então ele é um programador, beleza? Ele é um programador que entende das tecnologias de dados, tá? E vai transformar esses dados, preparar esses dados e criar todo o mecanismo para que esse dado esteja disponível com confiabilidade, segurança e afins, beleza? Já o cientista de dados é o cara que muitas vezes vai utilizar aqueles dados lá que os engenheiros fizeram e vai aplicar modelos matemáticos para gerar algum valor, descobrir alguma coisa, classificar alguma coisa. Então ele está muito focado, ele tem que saber bastante a parte de matemática, de estatística, qual modelo vai utilizar em determinado problema, né? Ele tem que entender do negócio, porque ele vai solucionar um problema de um negócio, né? De um cliente, né? Então ele tem que entender. E ele também vai ter que saber apresentar isso de uma maneira interessante que gere valor para os clientes, né? Porque o machine learning, às vezes, ele entrega informação, mas essa informação tem que ser passada e é o que faz toda a diferença no projeto de dados e incompreendida pelas pessoas que vão utilizar. Então é um cara que às vezes vai ter que saber um pouco de visualização de dado também, né? E ele vai ter que conhecer um pouquinho ali do como que a coisa funciona por trás, do ETL e tudo mais, né? De algumas tecnologias. Então, o cientista, ele é muito focado em modelos de dados, ou machine learning, sim, né? Inteligência artificial, né? Então é isso aí. E aí a gente tem um analista de dados. O que é um analista de dados? Cara, nem sempre todos os problemas de uma empresa ele vai ser resolvido com machine learning. Machine learning é uma ferramenta. Eu posso solucionar os problemas das empresas com dashboards, com relatórios, com notificações, com um e-mail, com uma mensagem no WhatsApp. Posso fazer tanta coisa em soluções de dados para solucionar esses problemas, certo? Então, necessariamente, uma solução de dados, um produto de dados, é o machine learning. Ele é um deles, que é complexo, né? Não é uma coisa trivial. E então, eu tenho os analistas de dados, que muitas das vezes vão desenvolver dashboards, relatórios, como que esse cliente vai entender, vai pivotar essas ideias, vai mostrar para os clientes, cara, aqui tá o dashboard, você tá entendendo, você tá solucionando o problema. Então é um cara que vai entender muito da área de negócio e vai ter essa veia muito forte para desenvolver a visualização, né? Então ele tem que ter conhecimentos ali de BI, bem estruturados e também essa parte de visualização dos códigos, tá? E aí a gente tem um cara que é o DataOps. Em empresas muito grandes, às vezes a gente tem esse papel do DataOps, tá? Que é o cara que vai fazer entrega dos produtos de dados. Então ele vai ter que conhecer muito bem os produtos da arquitetura
estrutura para que automatize DevOps nesses sistemas. Então, a gente tem o DevOps para entregar, por exemplo, um aplicativo mobile que passa para a loja da Apple, por exemplo, todo automatizado. Ele conhece muito bem os produtos que estão ali por trás. E aí a gente tem uma linha também agora para os produtos de DevOps para serviços de dados, né? Então ele vai conhecer um pouco de dados, vai saber de dados e vai aplicar todo o conhecimento de DevOps para esses produtos serem entregues. Que produtos são esses? Dashboards, relatórios, fatos, dimensões, modelos, machine learning. Então ele vai solucionar a entrega automatizada com qualidade dessas soluções que são desenvolvidas, tanto pelo analista, quanto cientista, quanto engenheiro. Então ele trabalha muito nessa camada de entrega. A gente também tem empresas maiores, ou até mesmo, agora está virando mais comum ter os engenheiros de machine learning. Porque, assim, muitas das vezes, o cientista de dados não é um programador, ele é um estatístico. E muitas das vezes, é um engenheiro que vai implementar aquilo lá em um código. É um engenheiro que vai fazer uma API para ser consultada aquele modelo. Então, ele está muito voltado na entrega de modelos e como os clientes, os sistemas vão utilizar aqueles modelos estatísticos. Ele conhece muito bem de programação, ele conhece um pouco de estatística porque ele vai estar focado na entrega de modelos de machine learning, mas ele está muito voltado mais nas tecnologias. Como eu disse, o cientista às vezes não é um cara programador, um cara técnico, às vezes é um estatístico, entendeu? Então ele desenvolve um modelo e esse cara entrega esse modelo, transforma esse modelo em realmente utilizável e tecnológico, vamos dizer assim. É um cara que vai saber programar, é um cara que vai saber aplicar conhecimentos de engenharia de software, vai entender um pouco também, né, claro, de machine learning. Então por isso que eu coloquei uma pontinha ali para machine learning, beleza? E por último aqui a gente tem um cara de infra. Cara, como que a gente pode falar isso para você? Tudo que o cientista, o engenheiro, o DataOps, tudo por trás são produtos, né? Por exemplo, em uma estrutura on-premise, você tem um cluster na sua empresa, você tem um cara lá que vai ter que ligar as redes, ligar as máquinas. É esse cara, é o cara que vai entender das redes, é o cara que vai ligar os computadores para transformar o cluster, é o cara que vai configurar os produtos, vai configurar o Hadoop lá. Quando a gente fala numa visualização mais cloud, é o cara que vai previsionar os produtos, vai acompanhar os preços, vai configurar os produtos, vai configurar as VPNs, segurança, quanto que vai gastar. É esse cara. Então ele está muito voltado na parte de arquitetura e segurança, né? E ele vai prover ali todos os mecanismos para criar uma plataforma, configurar essa plataforma, gerenciar essa plataforma para que todos os outros profissões ali utilizem e faça um produto de dados acontecer nessa arquitetura. Então esse é o cara, né? E agora, como o nosso canal ele é focado em engenharia de dados, eu vou falar um pouco o que um cara engenheiro de dados tem que saber. Ele tem que saber conhecimentos de BI, ele vai ter que saber ETL, fazer um relatório, processamento de eventos complexos, vai ter que fazer um entendimento de negócio, né? Ele vai ter que saber programação. Aí a gente tem as linguagens de programação mais conhecidas que a gente utiliza mais hoje em dia, que é Python, Scala, R, mas o Python e Scala é o mais utilizado. Ele tem que ter um conhecimento aí de Data Lake, Warehouse, né? Ele vai ter que conhecer um pouquinho das infras, das tecnologias, vai ter que saber o que é um Hadoop, o que é um Hive, e quando a gente está falando de on-premise ou nuvem mesmo, né? Os produtos das nuvens, AWS ou Azure, ele vai ter que saber um pouco dos produtos, né? Ele vai ter que entender um pouco de arquitetura e ele vai ter que entender um pouco de engenharia de software. Ele vai construir softwares para processar os volumes usando as ferramentas que são disponíveis, como por exemplo um Spark. Então ele tem que entender tudo isso. Então todo esse conhecimento ele está apoiado em ferramentas Big Data que ele vai ter que conhecer. Esse que é um perfil de um engenheiro de dados, tá? Então, um engenheiro de dados, a gente pode pensar como subconjunto de um Business Analytics, né? Ele vai trazer toda a parte de conhecimento já de um BI com conhecimento de dados, né? Então, ele é um cara que, um engenheiro de dados, né? Eu fiz até uma formulinha ali, é um cara que vai ter uns conhecimentos de BI, tem os conhecimentos de software, né, de programação, tem os conhecimentos de sistemas distribuídos, porque um software que eu estou desenvolvendo de dados, ele roda diferente, ele tem um conhecimento de processamento de dados, ele tem um conhecimento ali de computação em escala. O programa dele vai rodar e vai ter que escalar para programar, para ser processado em vários dados. Então, um perfil de um engenheiro de dados seria isso, beleza? Quais são as responsabilidades e funções desse engenheiro de dados? Basicamente,
ele vai processar dados, né? O engenheiro de dados também pode ser responsável pela construção e operação do data lake, mas também ele pode ser um bibliotecário, né? Ele pode catalogar, organizar os dados, vai definir aí como que os dados vão estar estruturados ali e tudo mais. Então, o engenheiro ele é responsável por construir e operar o data lake. E aqui eu coloquei até a diferença do que é um data warehouse e um data lake. Um data lake, que é muitas das vezes que a gente propõe em um projeto de dados, por causa do custo é mais baixo de você ter um data lake, mas às vezes a gente tem que assumir data lakes nas empresas, né? É uma realidade do engenheiro de dados. Hoje a gente foca no data lake, né? Mas muitas empresas têm data warehouse e a gente vai ter que dar manutenção. Então, a diferença é que é dados estruturados, né? Processados ou semi-estruturados, como eu falei. O esquema de dados gerados no momento da escrita, o esquema de dados gerado no momento da leitura. Então, você tem várias diferenças. Armazenamento, o Data Warehouse é caro, o Data Lake é mais barato, a agilidade é pouca, configuração fixa, né? E aí o outro você pode escalar, um Data Lake você consegue escalar, a segurança também tem algumas coisas diferentes. E os usuários, normalmente, de um Data Lake, que é cientistas, até mesmo cliente, né? O Business Intelligence e o usuário do Data Warehouse, normalmente, são os analistas de negócio. Então, o engenheiro, muitas vezes, ele dá manutenção nos Data Warehouse e constrói e opera um Data Lake. E aí ele vai ter que fazer todo esse dado, que seja um streamer, que seja um arquivo, que seja banco de dados relacionais, passar por uma camada de gestão, passar por uma camada de tratamento de dados e deixar esse dado pronto para ser utilizado por um modelo, por um cientista, para um cliente final, outro sistema. Então, ele é responsável por fazer essa construção e operação desse dado de começo, meio e fim, beleza? E também, uma das funções dele é ajustar e otimizar o desempenho daquilo tudo que foi construído. Então, tudo tem uma velocidade ideal. Então, ele tem que controlar muito o armazenamento, que é mais barato, e o processamento. Então, se eu tenho um problema que tem que rodar em 1 hora e é um volume muito grande, muitas vezes eu vou ter que aumentar o poder de processamento. Então, o engenheiro, ele está muito assim, ele tem que otimizar, geralmente, a perspectiva para utilizar a mesma quantidade de recurso que a gente tem ou deixar esse crescimento, esse gasto linear. Porque, por exemplo, se eu tenho um volume muito grande de dados e eu tenho que processar em 1 hora, mas esse dado aqui, eu preciso daqui 15 dias, eu não preciso estourar um monte de processamento, gastar muito, né? Então, ele está muito vivendo ali na otimização dos recursos, né? E os custos de Azure, normalmente, até fiz uma formulinha ali também, né? É o custo de armazenamento, o custo de processamento é 2 vezes, então você aumenta o poder de processamento de um determinado produto, por exemplo, Databricks da vida, eu vou pagar mais caro, né? E isso aqui é mais do que o armazenamento. O armazenamento num Data Lake é barato, vezes o preço daquela tecnologia. Então, aí a tecnologia, a gente pode ter um Databricks, a gente pode tentar economizar com um cluster em Kubernetes, por exemplo, que é um pouco mais barato. E aí vem as complexidades de cada tecnologia que eu vou escolher. Se eu quero entregar mais rápido, se eu quero uma interface mais friendly para os usuários. Então, aí eu vou escolher as tecnologias que fazem mais sentido para a minha empresa ou operação, né? E cada tecnologia tem seu preço. E também ele desenvolve produtos, né? Então ele vai fazer gestão de dados, ele vai fazer desenvolvimento das camadas do Lake, né? Ele vai entregar uma dimensão aqui de clientes, com todas as informações de clientes tratado para todo mundo utilizar. Ele vai fazer cálculos de métricas, né, planejamento, vai planejar a malha de jobs, que é que hora vai rodar cada coisa, vai desenvolver frameworks para processamento de dados, para automatização, para facilitação, porque tipo, a gente desenvolve frameworks em dados, muitas das vezes, ou soluções em programas para reutilizar, para toda a ingestão não virar um desenvolvimento. A gente desenvolve um produto que generaliza todas as entradas para sair um determinado produto. Então, um engenheiro de dados vai trabalhar nesses frameworks, também nessas soluções, para cada ingestão não seja um desenvolvimento, seja um produto que faça qualquer ingestão. Então, o engenheiro vai fazer muito disso também. Ele vai detectar a anomalia, ele vai desenvolver ferramentas para ver se o dado está com qualidade ou não, vai fazer o gerenciamento dos metadados, vai integrar ferramentas com a ferramenta de metadados, como, por exemplo, um catálogo de dados, né? E quais são as habilidades necessárias de um engenheiro de dados? Cara, ele tem que saber um pouco de modelagem de dados, SQL, ETL, ferramentas de Big Data, Cloud, programação, principalmente Scala e Python, e tem que saber um pouco de padrões de projetos, como que eu quero desenvolver aqueles códigos, co-design em parte é legal saber também, né? Algumas recomendações
para termos sucesso nos projetos de dados, né? Ou para ter carreira nos seus projetos de engenharia de dados. Muitas das vezes ele trabalha em um ambiente caótico. E muitas das vezes a gente trabalha com pessoas que estão entrando em dados. E muitas das vezes a gente está trabalhando com uma tecnologia que ninguém sabe. A tecnologia é nova. E a gente vai ser os estreantes daquela tecnologia. Então a gente trabalha num ambiente muito caótico. E às vezes cai alguma coisa e é muito importante. Pode parar uma operação da empresa toda. Então trabalhar com centro de excelência, que define os padrões, melhores práticas e tudo mais, uma equipe ou um grupo para falar as diretrizes dessa equipe, como vai desenvolver, é muito bom, porque pode favorecer a qualidade e as pessoas vão ter um burnout, entendeu? Porque é um ambiente caótico e complexo. Então, um centro de excelência é bem interessante ser desenvolvido na empresa ou no grupo ali, algumas pessoas serem um centro de excelência daquilo para definir algumas coisas. Plano educacional, outra coisa, muitas das vezes a gente desenvolve um lake fenomenal. Só que aí os usuários, que é o cara lá de negócio, não vai saber utilizar aquela solução que a gente desenvolveu. Então a gente vai ter que criar os programas de educação, muitas vezes das empresas, para a empresa ser orientada. Então a gente vai ter que treinar essas pessoas a utilizarem esses dados, como que elas acessam esses dados, como que eu faço para consultar um dado. Então é bom ter um programa, ou uma liderança de um programa de discussão para os usuários do Lake. Como que eu busco o dado no Lake? Como que eu vejo o dashboard? Como que eu faço uma query para ver não sei o quê? Então, como que eu uso o Spark? Como que eu faço isso? Então é bom ter um centro de excelência para disseminar esse conhecimento, porque não adianta nada se essa solução não tiver usuários. Então, vale a pena investir em programas de treinamento para os usuários de Lake, orientados pelos engenheiros de dados. Muitas vezes os engenheiros, que é o cara que entende, vai lá ensinar o cara lá do negócio, lá da mesa de operações, a fazer uma query lá para consultar alguma coisa. Então, é interessante e isso contribui bem para o sucesso dos projetos de dados, tá? Facebook tem um programa educacional que chama DataCamp, o Airbnb também tem, que é o Data University, onde os engenheiros conduzem sessões que ensinam as pessoas a ser proficiente em dados, tá? Outra recomendação que eu dou é nunca negligenciar a governança desses dados, né? Porque não adianta nada eu ter um monte de dados se eu não saber que dado eu tenho. Então eu tenho que prover um catálogo de dados, alguma coisa, uma organização desses dados, né? Uma governança desses dados, para as pessoas puderem consultar quando elas precisam de um dado, ela vai lá e busca esse dado. Se não tiver um processo de catálogo, um processo de organização desse dado, um processo de governança desse dado, não adianta eu ficar fazendo ingestão, porque eu não vou solucionar e as pessoas não vão saber que aquele dado está disponível para elas, né? Então é muito importante ter isso também num projeto de dados, tá? E outra coisa que a gente não pode fazer, um engenheiro de dados não pode fazer, é negligenciar o planejamento e orquestração das malhas. É muito importante para a economia, para o crescimento sustentável do Lake, né? Que nem eu disse, não adianta eu ter um programa que roda, que o cara vai usar os dados em 15 dias, eu rodar todos os dias. Estou gastando serviço à toa. Então esse planejamento, que hora vai rodar e tudo mais, é muito importante para não gerar custos e a empresa não vê os dados como custo, mas sim como investimento. Então, quando a empresa vê dados como custo, temos muitos problemas, entendeu? Dados tem que ser solução. E o engenheiro ele tem que orquestrar isso com maestria para isso não se tornar um custo, tá bom? E é isso. Muito obrigado por você que está aqui. Qualquer coisa, tá com dúvida, gostou desse vídeo, curte, vamos lá. Se você tá com dúvida, manda mensagem aí que eu tô disponível para responder. Se tiver sugestões, manda sugestão, fala comigo, tira dúvida, estamos disponíveis. Entra no grupo do Telegram, que lá a gente também tira dúvidas, bate papo, as pessoas podem te ajudar e entrar na carreira. Tamo aí com você, beleza? Abraço!